Fala Bugmakers! Tô voltando com os vídeos no canal. Não prometo nenhuma frequência, mas tenho bastante ideia legal de vídeo técnico e agora também de vídeos mais sobre carreira, digamos assim. Então, para dar início a essa retomada, eu decidi fazer essa série de vídeos sobre processo seletivo nos Estados Unidos. Vale ressaltar isso, que meu foco aqui são os processos dos Estados Unidos, porque os processos para a Europa são meio diferentes, né, meio aleatório, mais parecido com o que é no Brasil, né, que cada empresa tem seu processo e pode ter uma diferença absurda entre uma empresa para outra. Mas para os Estados Unidos não é assim. Geralmente existe uma esteira que é seguida basicamente por todos os processos. Você obviamente pode ter uma diferença, pode ter um processo a mais aqui, um processo a mais ali, mas a esteira geralmente é a mesma, e é disso que a série de vídeos vai se tratar. A gente vai falar sobre todas as etapas de um processo seletivo padrão. E sabendo disso, sabendo que os processos são padrões, hã, a gente pode inferir uma boa notícia, né, que é você pode se preparar para todos os processos seletivos na no num mesmo preparatório, vamos dizer assim. Então, quando você faz um processo seletivo, meio que você já está se preparando para todos, né, já que todos são mais ou menos da mesma, forma. Dito isso, dada essa introdução inicial, a série de vídeos vai se eu pretendo dedicar um vídeo exclusivo para cada etapa do processo e também para etapas antes do processo, como preparação de currículo, preparação de perfil, que a gente vai ver que é mais ou menos a mesma coisa, e também, pretendo fazer um vídeo para preparação em relação ao idioma, que é o inglês, como você pode se preparar, ter um vocabulário técnico ali, com palavras na ponta da língua para não ficar, né, meio patetando durante os processos, né. Dito isso, agora você sabe como é que vai ser a série, um vídeo para cada tema, e este primeiro vídeo vai ser uma apresentação geral. Vou mostrar como funciona um processo seletivo padrão, um default, um processo, assim, mais provável, né, que 90% dos processos vão ser assim. Então, o vídeo de hoje vai ser para isso, uma apresentação geral de todas as etapas do processo, beleza? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que você deve saber é que antes de começar a fazer o processo seletivo propriamente dito, você já vai estar sendo avaliado numa etapa que ocorre antes de você saber que está no processo seletivo, que é a etapa de seleção de perfil ou currículo, né? Que é onde os recrutadores vão fazer uma busca no seu perfil, por exemplo, no LinkedIn, vão fazer uma avaliação e vão ver se você pode ser ou não um bom candidato para a vaga específica, né. Ou então, dependendo de como você vai buscar esse emprego, eu sei que hoje tem muitas plataformas onde você consegue submeter currículos, né. Eu particularmente, todos os processos seletivos que eu passei foram pelo LinkedIn e foram com um approach de recrutador, né, procurando meu perfil e achando. Eu já fiz processos seletivos, nunca cheguei a ter um emprego, mas já fiz processo seletivo por outras plataformas, dessas que você submete seu perfil, né, ou então um currículo, tipo a Turing, e o recrutador também, mas é mais ou menos a mesma coisa, né, o cara vai fazer uma busca de currículo e vai achar o seu perfil e vai avaliar se você é um candidato ou não. Então essa etapa aqui é uma das mais importantes, talvez a mais importante, porque sem ela você nem começa a fazer o processo seletivo, né. Se você não está com um bom currículo, um bom perfil, você pode nem estar aparecendo ali na busca do recrutador. Então você não está sendo nem considerado como um possível candidato por conta de ter um mau perfil, nas plataformas. Então, essa etapa aqui é importantíssima e a gente vai ter um vídeo só para ela. Beleza? A próxima etapa, que seria a primeira etapa do processo seletivo propriamente dita, é a etapa da primeira entrevista, né, o primeiro contato e a primeira entrevista com o recrutador.
Então, como é que vai funcionar? Dado o seu perfil ou seu currículo publicado, ou aplicado em alguma vaga, o recrutador vai avaliar e vai decidir se vale a pena ou não ter uma primeira conversa com você, e ele vai te mandar uma mensagem pelo chat do LinkedIn, ou então um e-mail, ou pelo chat, da plataforma que você está trabalhando. Então ele vai te mandar essa primeira mensagem para marcar, para talvez fazer algumas perguntas já, e vocês vão marcar uma entrevista, e nessa primeira entrevista ele vai ser uma entrevista de apresentações, né. O recrutador provavelmente vai te apresentar a vaga, talvez ele não fale nem qual é a empresa, dependendo, né, se for, um entrevistador de recrutador de consultoria, talvez ele não te fale ainda qual é a empresa, mas ele com certeza vai te apresentar qual a vaga, e vai servir também para ele tirar algumas dúvidas pontuais do seu currículo, né. Como, por exemplo, de repente a vaga exige alguém que tenha uma experiência com uma tecnologia específica, que você mencionou no currículo, mas você não mencionou o nível de domínio que você tem naquela tecnologia. Então, essa é uma boa entrevista para o recrutador tirar esse tipo de dúvida, né, se você, algumas coisas que não ficaram bem respondidas no currículo, e também pode ser que ele te faça algumas perguntas como, salário. Aliás, certamente ele vai te fazer uma pergunta como salário. É geralmente aqui no chat já, ou então na primeira entrevista, que ele vai fazer algumas perguntas em relação à expectativa de salário, quanto tempo você precisa para mudar de emprego, né, caso você seja aprovado. Esse tipo de coisa inicial, geralmente, todo mundo passa aqui, né, a menos que você esteja muito ali fora do escopo. É uma entrevista mais de confirmação de perfil, né, mais para ver se você está, apto a continuar. Ah, nessa entrevista também ocorre a etapa de avaliação do seu inglês. Se você não tiver uma boa comunicação no geral, a gente vai falar sobre que nível de comunicação seria esse, num algum dos próximos vídeos, que vai ser só sobre inglês, mas nessa etapa também pode acontecer também de você ser reprovado por conta do sua da comunicação, que não pode ser que não esteja legal. Isso não é tão raro. Eh Para algumas companhias de recrutamento da América Latina, né, são companhias baseadas, tipo, na América Latina mesmo, logo depois desse primeiro contato, às vezes acontece uma entrevista separada só de avaliação de inglês. Eu já fiz isso 2 vezes há muito tempo atrás, para companhias latinas, né, para companhias de consultoria latina, para trabalhar nos Estados Unidos. Tipo, você é contratado por lá, uma empresa, por exemplo, da Argentina para trabalhar nos Estados Unidos. Essas empresas latinas geralmente têm uma etapa de avaliação de inglês, mas, eu só observo isso para esse tipo de empresa específica, porque geralmente, a avaliação do idioma é feita aqui nesse primeiro contato. Beleza, não tem muito mistério aqui nesse primeiro contato, aquela conversinha padrão com RH, né. Depois dessa primeira entrevista, caso você passe, caso o recrutador veja que faz sentido, você tem realmente algum match com a vaga, você vai passar para uma segunda etapa. E aqui começam as coisas que podem ou não podem acontecer. A gente vai ver que daqui para cá vão ter algumas etapas que não são comuns a todos os processos. Pode ter processo que tem e tem processo que não tem. É o caso aqui do item um e 2 aqui. Que seria um tech assessment, que é tipo um testezinho online. Esses testes vêm ali geralmente ou no formato de quiz, de questões, você precisa selecionar a alternativa, ou no formato de código, e principalmente os 2, né. Vem uma parte do assessment é responder algumas perguntas, e a outra parte do assessment é fazer, eh, res resolver algum problema de programação. Não subestime essa etapa tem ficado cada vez mais difícil. Há uns 3 anos atrás, era muito fácil essa etapa. Era simplesmente umas perguntinha, você podia até
dar uma colada, né, e responder, e geralmente todo mundo passava. Só que tem ficado cada vez mais difíceis as tanto o conteúdo quanto a forma, né. Porque agora você precisa ligar sempre a câmera e ligar o microfone, e vai ter um detector de movimentos. Qualquer mínimo movimento, assim, você parou para pensar, aparece uma notificação dizendo que você está fazendo um movimento suspeito. Então tem esse ponto, mas o mais difícil mesmo é o conteúdo. Eh, o tipo de conteúdo que pode cair é programação, banco de dados, comandos Linux, algumas perguntas de network e perguntas da sua tecnologia específica, né. Se você é um programador front-end, vai cair certamente perguntas bem específicas de front-end que vão ali para além, muitas vezes para além das coisas que a gente faz no dia a dia, né. São perguntas bem conteudistas, assim, que você precisa realmente, eh, dominar a sua stack, né, não só a sua stack, mas a base do que você faz. Por isso, não raro, não raro, vai cair, por exemplo, aqui nas questões de programação, algum recurso da sua linguagem de programação que você usa há 5 anos, que você nunca ouviu falar. Então esse é o nível. Então pode ser muito difícil essa etapa, pode ser que você precise, eh, preparar bastante para conseguir passar num Tech Assessment, como também pode ser uma etapa muito fácil. Eu, por exemplo, acho que quando é só código, é muito mais fácil, né, quando você só tem que codar, resolver um problema, é muito mais fácil. Mas quando cai essas perguntinhas que você tem que responder muito rápido, que você tem que dominar muito, hã, o assunto para responder, aí começa a ficar chato. Então, essa segunda etapa, em resumo, pode ser difícil, mas também pode ser que seja bem, simples. Eu, por exemplo, adoro quando vem só uma questão de programação, né. Uma questãozinha ali no nível ali de médio do Late Code é o que você pode esperar, né. Beleza, então a gente vai ter um vídeo específico sobre como se preparar para essa etapa aqui, que pode ser uma das mais difíceis, ou pode ser simplesmente só mais uma etapa, beleza? Passado esse primeiro assessment, esse tech assessment, pode ser que você tenha que fazer também um tech interview. Aliás, é muito mais comum ter tech interview do que tech assessment. É muito mais comum, por exemplo, partir da primeira para a terceira. Isso aqui acontece. Mas pode ser que tenha os 2. Pode ser que tenha Tech Assessment e Tech Interview, ou também pode ser que tenha apenas esse aqui. Acontece, é bem raro, mas acontece de ter só a segunda etapa, que é o teste técnico. Mas muito provavelmente você vai ter que fazer um Tech Interview, muito provavelmente. No Tech Interview, se assemelha um pouco a esse aqui no conteúdo, porque vão ser perguntas de programação. O entrevistador pode te dar um problema e você vai ter que resolver esse problema de programação ali com ele. A tão temida, né, code interview, que o pessoal odeia. Eu particularmente gosto, acho que poupa um tempo, tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado. Acho que eu gosto disso, eu sei que tem gente que odeia porque é nervoso, tem gente que fica nervosa, acho que não avalia bem a o domínio da pessoa em si, né. Mas a gente não pode negar que isso aqui é um dos mais eficientes, né, poupa tempo de todo mundo. Por isso eu gosto tanto de fazer ele. E nessa etapa, voltando para o que eu falava antes, pode ser de muitas formas, na verdade. A gente pode ter uma questão de programação para você resolver, e a gente pode ter perguntas de programação, né, sem código, só o cara te perguntando coisas sobre a linguagem, para ver se você tem o domínio. E se você está disputando um cargo mais sênior, né, você pode ter certeza que essa entrevista pode ser bem difícil, né. Então a gente vai falar bem sobre como se preparar para isso, mas vos quanto maior a senioridade do cargo, mais difícil vai ser essas perguntas de programação.
Como também certamente vai ter algumas perguntas de design system, que é onde as pessoas eu acho que a gente tem mais dificuldade de se preparar, porque a gente não sabe exatamente o que esperar, né, pode ser todo tipo de pergunta, né, pode ser pergunta de em relação à modelagem de banco de dados, a escolha de banco de dados, a resolver problema de banco de dados, pode ser perguntas sobre infraestrutura, né, sobre clusters, services, mensageria, ele pode simplesmente pedir para desenhar a solução de um problema utilizando o banco de dados, mensageria, como você vai fazer o deploy disso no cluster, pode ser de toda a natureza. Mas eu acho que o que mais cai é perguntas de banco de dados e tem algumas perguntas que são muito clássicas aqui em relação a banco de dados e problemas com banco de dados, que a gente vai ver também num vídeo, exclusivo aqui do Tech Interview. Então, eu diria que essa é com certeza, a etapa mais difícil, eh, principalmente para algumas pessoas, né. Tem gente que vai muito mal nessa parte de programação, e tem gente que vai muito mal nessa parte toda de deployment, né, toda essa parte de esses conceitos de infraestrutura que às vezes a gente deixa a desejar, a gente que é desenvolvedor, não somos DevOps, a gente deixa a desejar várias coisas que certamente podem ser perguntas que vão te fazer numa design system interview, sobre clusterização, sobre Kubernetes, sobre load balance, sobre, otimização de serviços. Tudo isso, eh, pode cair aqui nessa etapa de tech interview. Ela talvez seja a etapa mais difícil de se preparar, mas não se preocupe, a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso, onde eu vou dar todas as dicas de todos esses processos seletivos que eu já fiz na minha vida, de como você pode driblar todos os seus medos e problemas nesta etapa, beleza? Então vamos lá. Digamos que você passou pela entrevista técnica. Cara, se você passou daqui até aqui, significa que você tá ali, tipo, 80%, já tá quase, confirmado, é só praticamente esperar a oferta. Porém, existem algumas empresas, isso acontece muito em empresa, principalmente, na verdade, empresa pequena, uma etapa de entrevista com CEO, CTO ou então o próprio gerente do time. Isso aqui acontece muito para algumas startups, né. Eu já cheguei a fazer uma vez, 2 vezes, na verdade, entrevista com CTOs, né, eram startups, e a etapa final da entrevista era fazer a entrevista com o CTO e uma delas eu reprovei, né. Passei na Tech Interview, mas na hora de falar com o CTO deu ruim, não foi um papo legal. Um cara meio tóxico também, horrível. Mas isso foi das minhas primeiras entrevistas. Depois disso, quando eu inclusive é uma dica que eu tenho a dar para vocês, quando eu comecei a focar só em empresas grandes, né, tipo grandes da mais fazer mais entrevista com grandes consultorias, né, cujos clientes são muito grandes, né, trabalhar tipo para banco, pra empresas do setor financeiro, para grandes empresas do setor da contabilidade, como o PwC, e grandes empresas, não necessariamente big techs, mas grandes empresas do setor de serviço. Quando eu comecei a focar nessas entrevistas, nunca mais eu tive que fazer entrevista com CEO, CTO ou, com team manager. Tá escrito errado aqui, manager. Ou com gerente, né. Mas saiba que isso aqui é uma etapa que é muito não é raro. Se você tá fazendo processo seletivo para uma empresa pequena, uma startup, é muito comum ter uma última etapa de conversa com o CEO ou com o CTO ou com o gerente do time, beleza? Feito isso, passado por todas as etapas, vai chegar a tão esperada oferta. Mas não se engane, não terminou, não terminou. Ainda tem um detalhe que você pode se ferrar. Muita gente nem sabe que existe, né. Depois que você recebe sua offer, você vai avaliar se, provavelmente
provavelmente, se você chegou até aqui, a sua offer vai ser a mesma que você, combinou aqui, provavelmente. Só se e se o budget for menor, provavelmente a recruiter já vai te falar aqui nessa primeira etapa, né. Ela vai te falar: "Pô, teu salário que tá pedindo não tá dentro do escopo". Então, se você chegou nessa etapa, provavelmente a sua oferta vai ser a mesma que você pediu lá no na primeira etapa. Depois que você aceita essa oferta, existe mais uma etapa que faz parte do processo, que é o background check. É também um teste, né, não deixa de ser uma avaliação. Ele vai pegar e vai avaliar todos, as informações que você deu inicialmente. Tudo que está no seu currículo vai ser verificado minuciosamente, ou não, simplesmente é só uma dependendo da empresa, pode ser só uma etapa burocrática, que ninguém vai fazer uma avaliação minuciosa, mas saiba que tudo que você vai, tem no currículo, você vai precisar ter um documento comprovando. Então, digamos que você botou que você trabalhou certa empresa, de período tal a período tal, você vai ter que ter documentos comprovando que você começou e que você terminou nessa empresa. Cara, isso pode ser um problema às vezes, isso aconteceu comigo já. Eu não tinha comprovante de que eu tinha encerrado o contrato com uma empresa, né, uma outra empresa que eu já vinha trabalhado pra gringa, né, inclusive foi nessa empresa que eu trabalho agora que deu problema. Na hora de fazer o background check, eu simplesmente não tinha nada e, nossa, foi meio que uma confusão, eu tive que mandar muitos e-mails pra empresa, procurar pessoas no LinkedIn que pudessem enviar alguma carta dizendo, né, que eu havia terminado o contrato, que eu havia encerrado o contrato. Então não subestime essa etapa. E também a questão de verificação de acadêmica, né, verificação de formação acadêmica. Então, cara, isso é uma coisa que existe um mito, né, na nossa área que todo mundo consegue um emprego mesmo sem ter diploma, isso não é verdade. Para empresas grandes nos Estados Unidos, ter um bacharel, uma graduação, um ensino superior é requisito. Então, nessa etapa de background check, se o recrutador deixou passar, difícil, mas às vezes acontece, mas se o recrutador deixou passar que você não tem graduação, nessa etapa de background check, pode ser que dê problema, se você não tem, obviamente, graduação. Porque empresas grandes geralmente pedem por graduação como requisito. Isso não é raro. Não acreditem nesse mito aí que não precisa ter faculdade para conseguir emprego. Obviamente que você consegue ter um emprego em muitas empresas, mas falando especificamente das grandes empresas dos Estados Unidos, você não tem um ensino superior, você automaticamente não está apto, né. Para muitas empresas do setor financeiro, empresas do setor de telecomunicações, é é um pré-requisito, né, principalmente para estrangeiros, ter esse ensino superior. Não importa se você já tem uma boa bagagem, né, nada disso importa. Às vezes simplesmente, faz parte do processo burocrático deles, e uma empresa muito grande tem um processo burocrático e não tem exceções, né. Para pequenas empresas, né, obviamente sempre tem exceções. Se você, conversa com o CTO, com o CEO, obviamente pode ser que tenha exceções, mas para grandes empresas não vai ter ninguém para você conversar. Você simplesmente go ou no go, beleza? Então, ficar atentos e é bom, a gente vai ver que a gente vai ter uma etapa aqui, né, de produção de currículo. Durante essa produção de currículo, produção de perfil, você já vai catando esses documentos aqui que comprovem, né, deixa tudo num drive, para quando precisar, só mandar e ficar tranquilo, beleza? Então é isso. Próximo vídeo provavelmente vai ser sobre English. A gente vai falar sobre o inglês, como se preparar, vou dar dicas do que você tem que fazer para se preparar aí num médio prazo, né, para uma entrevista técnica em inglês ou em qualquer tipo de entrevista em inglês. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!